O milionário chora ao ouvir a babá suplicar para salvar seu bebê desaparecido e a cidade estava envolta em um silêncio pesado, como se a tragédia tivesse tingido cada esquina de tristeza. Enquanto os sinos da igreja soavam, uma multidão se aglomerava diante da mansão opulenta de Eduardo. O milionário, conhecido por sua fortuna e por sua frieza, agora exibia um rosto marcado pela dor. Ele segurava um pedaço de papel em suas mãos trêmulas, enquanto sua babá, Ana, implorava por ajuda. O som de seus soluços cortava o ar, um pedido desesperado por salvar a criança que desaparecera em meio à confusão. Nesse mesmo dia, Letícia, uma menina de apenas 11 anos, enfrentava seu próprio pesadelo. A dor da perda da mãe ainda pulsava em seu peito, um nó que não deixava vontade de respirar. Ao seu lado, seu irmão Rafa, de 6 anos, olhava com os grandes olhos cheios de confusão e medo. Depois que a mãe partiu, tudo mudara. A indiferença da cidade se tornava cada vez mais opressiva, como se peso demais estava colocado sobre seus ombros infantis. Nas noites frias, quando o vento uivava como um lobo faminto, ela se agrupava com Rafa em seu pequeno quarto, lhe contando histórias para confortá-lo. Mas Denise, a irmã de Eduardo, não aceitava essa nova dinâmica familiar. Seus olhos brilhavam de inveja toda vez que olhava para as crianças. Ele não pode cuidar deles, ela dizia para quem quisesse ouvir, arquitetando armadilhas sutis, fazendo perguntas discretas sobre a capacidade deles de se adaptarem. Letícia sentia o veneno de suas palavras cruzando como flechas em direção ao coração. Uma tarde, em um momento de desespero, Letícia encontrou uma gravação deixada por Denise. Uma conversa onde ela falava sobre como desmerecer a presença das crianças na casa. Essa descoberta a levou a um abismo de confusão e um desejo avassalador de proteger seu irmão. Ela sabia que a batalha por sua nova vida não seria fácil, mas algo dentro dela a fazia acreditar que poderia vencer. E o que isso significava para ela? A lealdade à sua mãe e a chance de um novo recomeço estavam em conflito. As tensões aumentavam a cada dia. Cada pequeno gesto de Denise era um lembrete do que estava em jogo. E agora, Letícia se via em uma encruzilhada. O que realmente significava ser uma família? O que deveriam fazer para proteger um aos outros? Com o coração acelerado, ela olhava para o futuro incerto, enquanto a sombra da traição a cercava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na mansão de Eduardo era palpável, como um fio prestes a se romper. Letícia sentia seu coração pulsar descompassado, a revelação da carta ainda ecoando em sua mente. Ela precisava de tempo para processar tudo, mas o clima em torno dela já estava mudando rapidamente. A babá Ana, com o olhar aflito, agora estava em pé diante de Eduardo, que a encarava com uma mistura de fúria e desespero. Eu não pude te salvar, Eduardo.
Eu não sei onde está a criança. Ana chorava, as lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto as pessoas ao redor sussurravam, jogando olhares entre os dois. A pressão aumentava e Letícia sentia que algo prestes a acontecer. Um barulho ensurdecedor rompeu a tensão e a porta da mansão se abriu abruptamente. Os olhos de todos se viraram para a entrada. Uma figura escura entrou e com ela um ar de mistério. Era um homem alto, com um chapéu que cobria parte de seu rosto. Ele avançava lentamente e a atmosfera pareceu congelar por um instante. Eduardo, ele disse, sua voz grave ecoando. Você não sabe o que realmente aconteceu com a criança. O coração de Letícia saltou. Quem é esse? O homem continuou, ignorando a multidão. Ela está em perigo. E você, Eduardo, está prestes a descobrir segredos que preferiria esquecer. Eduardo esbugalhou os olhos, confuso. Do que você está falando? Da verdade sobre você e a criança! O homem insistiu, seu olhar intenso fixo em Eduardo. O murmúrio na multidão crescia à medida que as pessoas se inclinavam para ouvir melhor. Ela não é quem você pensa que é. O estômago de Letícia se contraiu. O que isso significava? Havia muito em jogo. Ana, ainda desesperada, tentava não deixar de prestar atenção. Por favor, não faça isso. Precisamos da menina. Nesse instante, a presença do homem crescia como uma sombra se aproximando do sol. Letícia percebeu algo em seu olhar. Uma familiaridade. Um momento apenas. Uma centelha da verdade. O choque fez seu coração parar, como se o mundo tivesse desacelerado. Ela lembrou-se dos traços de seu irmão Rafa, e uma conexão começou a se formar. Mas antes que pudesse processar mais, o homem revelou um pequeno objeto de seu bolso. Um colar. Um colar que Letícia reconheceu instantaneamente. Isso foi deixado para você, pelo seu verdadeiro pai, o homem disse, erguendo o colar como um troféu. Eduardo não é o que você pensa. Ele não é seu pai, Letícia. O ar ao redor dela parecia ter desaparecido. O colar, uma joia que sua mãe sempre usava, agora condenava a realidade em que vivia. A história que ela conhecia desmoronou sobre si mesma, e o desespero a envolveu como uma neblina sufocante. Não pode ser! Letícia gritou em uma explosão de emoção. Não é possível! A multidão olhava em choque, suas expressões refletindo o horror do que acabavam de ouvir. O homem prosseguiu, sua voz baixa e carregada. Eduardo é só uma parte da verdade. Sua mãe mentiu para proteger você e Rafa. Mas agora é hora de enfrentar quem você realmente é. E o que fez Eduardo com seu passado? O caos tomou conta da mansão. Letícia sentia o chão tremer sob seus pés, enquanto a revelação devastadora expelia qualquer sentido de segurança que ela tinha. O que isso significava para ela? Que outras mentiras estiveram envoltas nesse mistério? E, acima de tudo, o que acontecerá agora? As perguntas a consumiam, mas o eco na mansão ainda reverberava. Quem é o verdadeiro Eduardo? O ar estava pesado com a expectativa. Letícia mal conseguia respirar. O colar brilhava em meio ao caos, como um farol de segredos. Todos olhavam para o homem com os olhos arregalados, e ela se perguntava, quem é ele? A confusão se instalou. Isso é uma loucura! Eduardo tentou se defender, mas sua voz soava fraca, quase sem confiança. Ele olhava para Letícia,
buscando um entendimento que parecia distante, quase inalcançável. Você não pode acreditar nele. Ele está mentindo. Mas a palavra mentira parecia ecoar como um lamento na mente de Letícia. E nesse momento, o homem avançou, sem se importar com as palavras de Eduardo. A verdade é dolorosa, mas é necessária. Você precisa saber, Letícia. Ela sentia as pernas faquejarem. Rafa a puxou pela mão, como se sentisse a agitação que crescia como uma tempestade. O que está acontecendo, Leti? Ele murmurou, seus olhos grandes e inocentes, cheios de temor. O coração de Letícia doía por ele, por tudo o que estavam passando. Quem é você? Letícia gritou. Eu sou alguém que conhece seu passado e o passado de Eduardo, ele disse, sua voz grave cortando o silêncio. O murmúrio na multidão aumentou, sussurros se espalhando como fogo. As pessoas se aglomeraram, ávidas por cada palavra. Eduardo não é o pai que você pensa. Ele fez escolhas que mudaram suas vidas para sempre. O homem pegou um pedaço de papel amarelado do bolso, estendeu a mão e o entregou a Letícia. Isso é para você. Ela hesitou, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Quando olhou para o papel, seu coração disparou. Era uma foto antiga. Nela estava sua mãe, jovenzinha, ao lado de um homem que Letícia não reconhecia. Os olhos do homem eram familiares, mas não a maneira como ela esperava. Ele é o verdadeiro pai de vocês, o homem continuou. A ligação entre vocês e Eduardo é mais complexa do que imagina. Não pode ser, Letícia arfou, seus olhos fixos na foto. Incrédula, olhou para Eduardo, buscando qualquer sinal de reconhecimento. Ele estava pálido, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Mas antes que pudesse perguntar mais, um evento chocante interrompeu a cena. Um estrondo ressoou na mansão, e em um piscar de olhos, a porta da antiga biblioteca se abriu brutalmente. Um grupo de homens trajando roupas escuras entrou correndo, espalhando pânico, todos no chão. Um deles gritou, enquanto um segundo acenava com uma arma, seu olhar fixo em Eduardo. O caos explodiu. As pessoas gritaram, e Letícia se ajoelhou instintivamente, puxando Rafa para perto, sentindo o tremor. Eduardo estava paralisado, a expressão de terror no rosto enquanto os homens procuravam por algo ou alguém. Eduardo, o que está acontecendo? Ana gritou, seu tom de desespero, agora misturado com um pânico genuíno. Eles vieram atrás de mim. Eduardo murmurou, sua voz baixa, quase inaudível. O homem misterioso, que parecia ter respostas, agora olhava para a cena com uma mistura de preocupação e determinação. Temos que sair daqui! A verdade não pode ser descoberta assim! Ele disse, puxando Letícia pela mão. E minha mãe? O que vocês estão escondendo? Letícia gritou, mas a urgência da situação fez com que todas as perguntas ficassem sufocadas. As balas começaram a zumbir ao redor e a multidão entrou em desespero. Letícia sentia o chão estremecer sob seus pés. A imagem da foto que segurava começou a se apagar de sua mente no meio daquela confusão. O instinto de sobrevivência tomou conta. Eduardo, capturando o olhar determinado de Letícia, finalmente falou. Temos que enfrentar isso. Agora! Mas a incerteza pairava no ar. O que cada um deles realmente queria? Qual era a verdadeira história? O homem misterioso Eduardo. A presença ameaçadora dos capangas. Tudo começava a se entrelaçar numa teia nada clara de finalidades.
E naquele momento, Letícia sabia que o futuro deles estava prestes a mudar para sempre. A relação que pensava entender poderia se revelar um labirinto de enganos. O medo e a dúvida se tornaram inseparáveis, deixando-a sem saber em quem confiar, enquanto as sombras se aproximavam. A tensão na mansão de Eduardo era palpável, como um fio prestes a se romper. Letícia mal conseguia respirar. O colar que segurava brilhava em meio ao caos, como um sinal de verdades ocultas. Todos olhavam com incredulidade para o homem misterioso, que parecia estar prestes a revelar um segredo devastador. Eduardo, o que você esconde? A voz de Letícia saiu tremida, misturando medo e determinação. O homem não se deixou intimidar. Você tem direito à verdade, Letícia, mais do que nunca. Antes que Eduardo pudesse protestar, um dos capangas disparou para o alto, o som da arma ecoando como um trovão. Calha a boca, seu louco! Um murmúrio de medo percorreu a multidão, todos se agachando e se espremendo uns contra os outros. Letícia puxou Rafa ainda mais junto a si, sentindo seu corpo pequeno e frágil, emanando medo. Precisamos sair daqui! O homem misterioso gritou, enquanto os outros começavam a correr em todas as direções. Eduardo parecia tomar uma decisão. Letícia, confia em mim! Vamos! Ele estendeu a mão, e Letícia hesitou, o olhar fixo no colar. A revelação sobre Eduardo ainda martelava em sua mente. Ele não era quem dizia ser. Mas o instinto de proteção a Rafa falou mais alto. Ela pegou a mão de Eduardo. De repente, outro estrondo. A porta da frente se abriu e um grupo muito maior de homens entrou, armados e determinados. A cena se transformou em um verdadeiro caos. Gritos, correria, pessoas se esgueirando nas sombras. Letícia se viu perdida no meio de tudo isso, o pânico alimentando a adrenalina em seu corpo. Eduardo, o que você fez? Ana gritou já de joelhos, enquanto Eduardo empurrava Letícia e Rafa para trás de um sofá. Alguém pode se machucar! Silêncio! Um dos capangas gritou, apontando a arma para a multidão. Ninguém vai se mover! O homem misterioso fitou Eduardo com um olhar que proferia não apenas raiva, mas também um reconhecimento. Você não pode mais fugir do seu passado, Eduardo. É hora de enfrentar suas escolhas. Nesse momento, Letícia, confusa, decidiu fazer uma pergunta que vinha lhe martelando a mente. Quem é você? E o que você sabe sobre minha mãe? A multidão observava, todos prendendo a respiração. O homem respirou fundo. Sou alguém que sabe tudo sobre você e sua mãe. E Eduardo? Ele apontou para Eduardo, que agora estava trêmulo. Eduardo não apenas esconde segredos, ele também esconde um assassinato. As palavras caíram como uma bomba. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O quê? Letícia sussurrou, a mente em pane. Rafa segurou a mão dela, todo o seu corpinho tremendo. Seu verdadeiro pai, Letícia. Ele fez algo terrível com ele, e você precisa saber, antes que seja tarde demais. O homem olhou ao redor, os olhares nervosos da multidão refletindo a mesma confusão e medo que percorria as veias de Letícia. Isso não é verdade, Eduardo disparou, a voz embargada. Eu nunca fiz nada. Mas a dúvida já começava a tomar forma na mente de Letícia, abrindo fissuras em sua visão. As lembranças de conversas, elogios à mãe e o amor que ela tentava manter até ali balançava em seu interior. Você fez algo, Eduardo? O que aconteceu? Ele não pode. Não importa. Apenas larga as crianças e se afaste de nós! Gritou outro homem, um dos capangas, dando um passo à frente.
A raiva estava estampada em seu rosto. E então, entre a confusão e o desespero, o homem misterioso levantou a mão para o céu. A verdade está prestes a aparecer, Eduardo. A noite se tornará seu maior pesadelo. E naquele instante, como se o universo respondesse, a energia da mansão mudou. As luzes começaram a piscar e um efeito de luz ofuscante atravessou as janelas. A multidão se virou, hipnotizada. O céu em chamas. Um fogo intenso se elevava ao fundo, iluminando os rostos aterrorizados. Vamos! Letícia gritou para Rafa, puxando-o, enquanto Eduardo ainda hesitava, preso em seu próprio pesadelo. O homem misterioso começou a retroceder, mas não sem deixar uma última mensagem. Não importa o que você acha que sabe, a verdade sempre vem à tona. Precisar encarar quem realmente é, Letícia. E com isso, a realidade girou ao seu redor. O peso das revelações, a dor do desconhecido, o eco de um passado que estava prestes a explodir. A única certeza que tinha era que nada seria como antes. O ar estava pesado com a expectativa. Letícia mal conseguia respirar. O colar que segurava brilhava em meio ao caos, como um sinal de verdades ocultas. Todos olhavam com incredulidade para o homem misterioso, que parecia estar prestes a revelar um segredo devastador. Eduardo, o que você esconde? A voz de Letícia saiu tremida, misturando medo e determinação. O homem não se deixou intimidar. Você tem direito à verdade, Letícia. Mais do que nunca. Antes que Eduardo pudesse protestar, um dos capangas disparou para o alto, o som da arma ecoando como um trovão. Cale a boca, seu louco! Um murmúrio de medo percorreu a multidão, todos se agachando e se espremendo uns contra os outros. Letícia puxou Rafa ainda mais junto a si, sentindo seu corpo pequeno e frágil, emanando medo. Precisamos sair daqui! O homem misterioso gritou, enquanto os outros começavam a correr em todas as direções. Eduardo parecia tomar uma decisão. Letícia, confie em mim! Vamos! Ele estendeu a mão. E Letícia hesitou, o olhar fixo no colar. A revelação sobre Eduardo ainda martelava em sua mente. Ele não era quem dizia ser, mas o instinto de proteção a Rafa falou mais alto. Ela pegou a mão de Eduardo. De repente, outro estrondo. A porta da frente se abriu e um grupo muito maior de homens entrou, armados e determinados. A cena se transformou em um verdadeiro caos. Gritos, correria, pessoas se esgueirando nas sombras. Letícia se viu perdida no meio de tudo isso. O pânico alimentando a adrenalina em seu corpo. Eduardo, o que você fez? Ana gritou já de joelhos, enquanto Eduardo empurrava Letícia e Rafa para trás de um sofá. Alguém pode se machucar. Silêncio! Um dos capangas gritou, apontando a arma para a multidão. Ninguém vai se mover. O homem misterioso fitou Eduardo, com um olhar que proferia não apenas raiva, mas também um reconhecimento. Você não pode mais fugir do seu passado, Eduardo. É hora de enfrentar suas escolhas. Nesse momento, Letícia, confusa, decidiu fazer uma pergunta que vinha lhe martelando a mente. Quem é você? E o que você sabe sobre minha mãe? A multidão observava, todos prendendo a respiração. O homem respirou fundo. Sou alguém que sabe tudo sobre você e sua mãe e Eduardo. Ele apontou para Eduardo, que agora estava trêmulo. Eduardo não apenas esconde segredos, ele também esconde um assassinato. As palavras caíram como uma bomba. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que? Letícia sussurrou, a mente em pane. Rafa segurou a mão dela, todo seu corpinho tremendo. Seu verdadeiro pai, Letícia.
Ele fez algo terrível com ele. E você precisa saber, antes que seja tarde demais. O homem olhou ao redor. Os olhares nervosos da multidão, refletindo a mesma confusão e medo que percorria as veias de Letícia. Isso não é verdade! Eduardo disparou, a voz embargada. Eu nunca fiz nada! Mas a dúvida já começava a tomar forma na mente de Letícia, abrindo fissuras em sua visão. As lembranças de conversas, elogios à mãe e o amor que ela tentava manter até ali balançava em seu interior. Você fez algo! Eduardo! O que aconteceu? Ele não pode! Não importa! Larga as crianças e se afaste de nós! Gritou outro homem, um dos capangas, dando um passo à frente. A raiva estava... E então, entre a confusão e o desespero, o homem misterioso levantou a mão para o céu. A verdade está prestes a aparecer, Eduardo! A noite se tornará seu maior pesadelo! E naquele instante, como se o universo respondesse, a energia da mansão mudou. As luzes começaram a piscar, e um efeito de luz ofuscante atravessou as janelas. A multidão se virou, hipnotizada, o céu em chamas. Um fogo intenso se elevava ao fundo, iluminando os rostos aterrorizados. Vamos! Letícia gritou para Rafa, puxando-o, enquanto Eduardo ainda hesitava, preso em seu próprio pesadelo. O homem misterioso começou a retroceder, mas não sem deixar uma última mensagem. Não importa o que você acha que sabe, a verdade sempre vem à tona. Você vai precisar encarar quem realmente é, Letícia. E com isso, a realidade girou ao seu redor. O peso das revelações, a dor do desconhecido, o eco de um passado que estava prestes a explodir. A única certeza que tinha era que nada seria como antes. Então, enquanto todos se preparavam para verificar a destruição lá fora, a casa estremeceu e o chão se abriu sobre os pés deles. De repente, Letícia viu a escuridão engolindo tudo. Pessoas gritando, caindo. O homem misterioso desapareceu. Tudo virou uma vertigem. Quando a poeira assentou, Letícia percebeu que estava em um lugar diferente. Uma sala iluminada por um fogo bruxuleante. O homem estava lá, mas agora com um olhar mais sombrio. Você é mais do que pensa, Letícia, e por isso precisamos de sua ajuda. Ele girou para Eduardo, que agora não parecia mais o milionário inabalável, mas sim alguém com medo. Você não pode continuar fugindo, Eduardo. Sua escolha pode custo de vidas, inclusive a de Letícia. Letícia olhou para Eduardo, depois para o homem. Como assim? O que de fato estava acontecendo? Seu coração disparava. Ela sabia que a verdade que queria não estava só em suas mãos. E a mensagem final do homem ressoou. Escolha com sabedoria, Letícia. O tempo está se esgotando. E com isso a tensão disparou uma vez mais, enquanto a nova realidade se firmava. O que ela realmente era? Como tudo isso se encaixava? Ela estava no meio de algo muito maior do que seu pequeno mundo poderia conter. E a dúvida a envolvia como um manto pesado. Letícia tentou absorver tudo o que estava acontecendo. O homem misterioso, o colar, a revelação de Eduardo. As luzes da mansão piscavam como se estivessem respondendo ao caos. O passado que a cercava começava a desmoronar rapidamente, e no fundo ela tinha apenas uma certeza. Tudo estava prestes a mudar. Precisamos ir agora! O homem insistiu, puxando Letícia para fora de sua paralisia. Ela olhou para Eduardo, que parecia desmoronar diante dela. Olhos arregalados,
pálido como um fantasma. Sua expressão de terror se tornava mais intensa. Você não pode! Letícia! Ele estendeu a mão, mas o olhar dela se desviou. Ele não era o pai que pensava ser. Certo, o peso da dúvida sufocava. A cena parecia um pesadelo, enquanto os gritos dos capangas ainda ecoavam. O homem misterioso olhava para Letícia com uma compaixão estranha. Escute, Letícia. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Eduardo, ele não é o que você imagina. Há mais do que segredos. Chega! Gritou Eduardo, sua voz aumentando. Não a confunda com suas mentiras. Mas as palavras dele soavam vazias, e Letícia sentiu suas emoções em ebulição, como fogo prestes a transbordar. Então um resplendor repentino iluminou o ambiente. As chamas que antes pareciam distantes, agora estavam mais próximas, dançando nas paredes da mansão. Letícia virou-se, e a cena que se desenrolou diante dela a deixou sem palavras. Um dos capangas, mais intimidador que os outros, levantou a cabeça, com ar de triunfo estampado no rosto. Acabou, Eduardo! Essa história toda chegou ao fim! Ele puxou algo brilhante de seu bolso, e a luz refratada iluminou o espaço. Uma pistola prateada. A tensão aumentou. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo no chão. Ana se lançou em direção a Eduardo, seu olhar de desespero. Não, não faça isso! Mas a figura do capanga não recuou. Estou cansado de suas mentiras. Você pensou que podia esconder essa verdade para sempre? Ele apontou a arma diretamente para Eduardo, que congelou, a expressão de choque passando por seu rosto. O homem misterioso se adiantou, bloqueando a visão de Letícia e de Rafa. Espere! Isso não precisa acabar assim! Sua voz soava firme, mas uma sombra de medo se desenhava em seus olhos. Nesse instante, tudo aconteceu muito rápido. Uma explosão repentina, não da arma, mas da velha estrutura da mansão. O teto acima deles desabou, e Letícia gritou, sentindo o chão tremer sob seus pés. Enquanto poeira e fragmentos de madeira caíam, Letícia percebeu algo horrível. A explosão não foi um acidente. Era uma armadilha. A verdade devastadora lhe atingiu como uma onda. Eduardo sabia que isso aconteceria. Ele orquestrou tudo. E nesse momento, a revelação foi como uma faca entalada em seu peito. Todas as suas conclusões sobre amor e proteção de Eduardo viraram cinzas. Ele estava no centro do caos. E ela havia confiado nele. Não havia mais tempo. O homem misterioso estava ouvindo tudo. E percebendo que a situação havia se agravado, puxou Letícia e Rafa, avançando para uma porta lateral. Agora, vamos! A mansão estava em chamas. O desespero tomou conta da multidão. Ao saírem, a luz do dia parecia estranha. A realidade fora da casa contrastando drasticamente com o terror que deixavam para trás. Mas o colar que Letícia segurava ainda pulsava, como uma conexão com seu passado. Espere! O que você sabe sobre minha mão? E sobre Eduardo? A urgência em sua voz era palpável. O homem parou, ofegante, olhando para Letícia e, com um olhar pesado, revelou: Você não está pronta para a verdade completa. Mas o que posso te dizer é que a história de vocês não é o que parece. Não apenas Eduardo, mas algo muito mais profundo e terrível. Terrível? O que você quer dizer? Letícia sentiu um frio na espinha.
a sensação de que algo ainda maior se aproximava. O que está acontecendo realmente? O que Eduardo fez? A pergunta pairava no ar, amarga e penetrante, enquanto a situação caótica à sua volta parecia fluir mais lentamente, como um filme em câmera lenta. Algo dentro dela sabia que a revelação seria devastadora. E por um momento, o mundo pareceu se calar. Com uma voz quase inaudível, o homem disse: Eduardo tem um passado que envolve não apenas mentiras, mas mortes. E você, Letícia, pode ser a chave que ele nunca quis. A sua vida nunca foi apenas uma vida normal. Neste instante, o chão sob seus pés tremeu novamente. E nesse momento, Letícia entendeu que a verdade devastadora ainda estava por vir. O que mais a cercava, no fundo da casa em chamas, e as pessoas em seu redor poderiam ser apenas peças de um tabuleiro que Eduardo controlava. E ela estava prestes a descobrir o quão profunda era essa manipulação. A pergunta ainda ecoava. Quem realmente era Eduardo? E quando a verdade se tornasse real, seria um jogo mortal. Letícia tentou absorver tudo ao seu redor. O homem misterioso segurava firme sua mão, enquanto o fogo rugia atrás deles. O cenário caótico era uma mistura de gritos e correria. Ela olhou para Eduardo, esperando alguma explicação. O que você fez, Eduardo? O que eles querem de você? Eduardo parecia atordoado. Ele girou a cabeça para a porta da mansão em chamas, como se estivesse buscando uma saída. Eu não sei. Eu preciso proteger vocês. Sua voz estava trêmula. E Letícia percebeu o medo nos olhos dele. Mas o que ela sentia não era só medo. Era traição. Proteger? Você nos trouxe para isso? O que você está escondendo? O homem misterioso olhou bem nos olhos de Letícia e disse: Você precisa entender que as escolhas de Eduardo impactaram não apenas ele, mas sua mãe e vocês. E essa é a hora de a verdade vir à tona. Uma explosão ecoou e pedaços de madeira caíram ao redor deles. Letícia sentiu o calor no rosto. O homem puxou-a mais para longe do incêndio. Era agora ou nunca. Você, Letícia, está em perigo e precisamos sair. Ele virou-se para Eduardo. Pode ser tarde demais para você, mas não para ela. Espere! O que você quer dizer com isso? Letícia gritou, claramente confusa. O homem respirou fundo. Então, enquanto a fumaça começava a subir em nuvens pesadas, ele sussurrou: A verdade sobre quem é você e quem é seu verdadeiro pai. É tudo uma teia de mentiras, decepções e de sangue. Neste momento, enquanto todos lutavam para entender o que estava acontecendo, um grito cortou o ar. Mãe! A voz de Rafa ecoou com terror, enquanto ele soltou a mão de Letícia. O pequeno se mexeu, em meio à confusão, tentando se afastar da proteção dela. Rafa! Letícia gritou, apavorada. Enquanto seus olhos se focavam nas chamas, um misto de pavor e urgência a envolveu. O que estava acontecendo? Por que o destino deles parecia tão cruel? A massa de pessoas começou a se separar e os capangas armados se aproximavam, prontos para localizar e capturar Eduardo. A tensão estava nas alturas e a adrenalina corria como um gás. O homem misterioso novamente puxou Letícia, mas antes que pudesse escapar, uma figura familiar surgiu da fumaça. Eduardo! A voz era suave, mas cheia de autoridade. Letícia olhou para o rosto da mulher que sempre conhecera. Era a irmã de Eduardo,
Denise. Mas algo estava diferente. Ela parecia mais poderosa. Um brilho ameaçador emanava dela. Você não deveria ter voltado, Letícia, disse Denise, sua expressão de tanto prazer quanto de ódio. Você não sabe a verdade sobre seus pais. E essa história toda é um pretexto para acabar com você. Denise, você está com eles? Letícia perguntou chocada. A última coisa que ela esperava era ver a tia doente de ambição ajudando os capangas. Eles são mais do que você imagina. Você e Rafa estão dentro da linha de fogo enquanto Eduardo tenta se justificar por seus erros. Você conhece seu verdadeiro pai, não? A porta está se fechando, Letícia. Com um movimento rápido, Denise lançou um objeto na direção de Eduardo. Um pequeno cilindro se desdobrou em um brilho ofuscante. E Letícia sentiu seu coração parar. O homem misterioso, tentando proteger a todos, gritou: "Cuidado!" E naquele exato momento, a casa pareceu tremer ainda mais. A luz se tornou tão intensa que Letícia teve que fechar os olhos. Uma explosão de realidade virou seu mundo de cabeça para baixo. E quando a luz desapareceu, a cena diante dela a deixou em choque. Aquilo não era apenas uma explosão. A sala onde estavam não era a mansão que conheciam, mas um laboratório sombrio, repleto de frascos e máquinas que zimbiam. "Bem-vinda, Letícia!" vinha de uma voz ecoante. "Estamos prestes a descobrir quem você realmente é!" Letícia olhou para Eduardo, que agora estava pálido como um espectro. "O que você sabe, Eduardo? O que está acontecendo?" "É tudo uma ilusão, Letícia." Ele estava num estado de desespero total. "Eu não sou seu pai! Eu fui forçado a me esconder. E você? Você é o produto de uma experiência. Nós nunca deveríamos ter nos encontrado." O chão parecia tremer sob seus pés e tudo que Letícia havia acreditado estava desmoronando. Era uma verdade assustadora e devastadora. Seu olhar se moveu para o homem misterioso, que agora tinha uma expressão intensa de urgência. "Precisamos correr, Letícia. Eles não vão deixar você sair como você entrou." As palavras ecoaram na cabeça de Letícia, e ela ficou paralisada. O que mais estariam escondendo dela? E a quem ela realmente pertencia? O pânico subiu rapidamente, e ela percebeu que a verdade era um jogo mortal. A única coisa que sabia era que a batalha estava apenas começando. Se houvesse alguma chance de saber quem era realmente, teria que enfrentar o maior pesadelo de todos, em primeiro lugar. A luz ofuscante ainda dançava nas paredes, deixando em aberto a pergunta: quem era ela de fato? Letícia tentou absorver tudo ao seu redor. O homem misterioso segurava firme sua mão, enquanto fogo rugia atrás deles. O cenário caótico era uma mistura de gritos e correria. Ela olhou para Eduardo, esperando alguma explicação. "O que você fez, Eduardo? O que eles querem de você?" Eduardo parecia atordoado. Ele girou a cabeça para a porta da mansão em chamas, como se estivesse buscando uma saída. "Eu não sei, eu preciso proteger vocês." Sua voz estava trêmula, e Letícia percebeu medo nos olhos dele. Mas ela sentia, não era só medo, era traição. "Proteger? Você nos trouxe para isso? O que você está escondendo?" O homem misterioso olhava bem nos olhos de Letícia e disse: "Você precisa entender que as escolhas de Eduardo impactaram não apenas ele, mas sua mãe e vocês. E essa é a hora de a verdade vir à tona." Uma explosão ecoou e pedaços de madeira caíram ao redor deles. Letícia sentiu o calor no rosto. O homem puxou-a mais para longe do incêndio. Era agora ou nunca. "Você, Letícia, está em perigo e precisamos sair."
Ele virou-se para Eduardo. Pode ser tarde demais para você, mas não para ela. Espere, o que você quer dizer com isso? Letícia gritou, claramente confusa. O homem respirou fundo e, enquanto a fumaça começava a subir em nuvens pesadas, sussurrou: a verdade sobre quem você é e quem é seu verdadeiro pai. É tudo uma teia de mentiras, decepções e de sangue. Neste momento, enquanto todos lutavam para entender o que estava acontecendo, um grito cortou o ar. Mãe! A voz de Rafa ecoou com terror, enquanto ele soltou a mão de Letícia. O pequeno se mexeu em meio à confusão, tentando se afastar da proteção dela. Rafa! Letícia gritou, apavorada. Enquanto seus olhos se focavam nas chamas, um misto de pavor e urgência a envolveu. O que estava acontecendo? Por que o destino deles parecia tão cruel? A massa de pessoas começou a se separar e os capangas armados se aproximavam, prontos para localizar e capturar Eduardo. A tensão estava nas alturas e a adrenalina corria como um gás. O homem misterioso novamente puxou Letícia, mas antes que pudesse escapar, uma figura familiar surgiu da fumaça. Eduardo! A voz era suave, mas cheia de autoridade. Letícia olhou para o rosto da mulher que sempre conhecia. Era a irmã de Eduardo, Denise. Mas algo estava diferente. Ela parecia mais poderosa. Um brilho ameaçador emanava dela. Você não deveria ter voltado, Letícia, disse Denise, sua expressão de tanto prazer quanto de ódio. Você não sabe a verdade sobre seus pais. E essa história toda é um pretexto para acabar com você. Denise, você está com eles? Letícia perguntou, chocada. A última coisa que ela esperava era ver a tia doente de ambição ajudando os capangas. Eles são mais do que você imagina. Você e Rafa estão dentro da linha de fogo enquanto Eduardo tenta se justificar por seus erros. Você conhece seu verdadeiro pai, não? A porta está se fechando, Letícia! Com um movimento rápido, Denise lançou um objeto na direção de Eduardo. Um pequeno cilindro se desdobrou em um brilho ofuscante e Letícia sentiu seu coração parar. O homem misterioso, tentando proteger a todos, gritou: cuidado! E naquele exato momento, a casa pareceu tremer ainda mais. A luz se tornou tão intensa que Letícia teve que fechar os olhos. Uma explosão de realidade virou seu mundo de cabeça para baixo. E quando a luz desapareceu, a cena diante dela deixou em choque. Aquilo não era apenas uma explosão. A sala onde estavam não era a mansão que conheciam, mas um laboratório sombrio, repleto de frascos e máquinas que zumbiam. Bem-vinda, Letícia, vinha de uma voz ecoante. Estamos prestes a descobrir quem você realmente é. Letícia olhou para Eduardo, que agora estava pálido como um espectro. O que você sabe, Eduardo? O que está acontecendo? É tudo uma ilusão, Letícia. Eu não sou seu pai. Eu fui forçado a me esconder. E Letícia, é o produto de uma experiência. Nós nunca deveríamos ter nos encontrado. A revelação caiu como uma bomba. O chão pareceu tremer sob seus pés. E tudo o que Letícia havia acreditado estava desmoronando. Era uma verdade assustadora e devastadora. Seu olhar se moveu para o homem misterioso, que agora tinha uma expressão intensa de urgência. Precisamos correr! Letícia, eles não vão deixar você sair como você entrou. As pessoas estão vindo. A voz de Denise cortou como uma faca. Vários homens entraram armados e determinados.
O pânico se espalhou. Você pensa que eu ia deixar você, Letícia? Você é o que eles querem. O que eu quero. Você não entende o que está fazendo. Eduardo gritou, mas Denise sorriu de forma macabra, como se fosse tudo parte de um plano bem ensaiado. E então, de repente, a sala foi envolta em mais fumaça. A figura de um homem apareceu, robusto e imponente. É hora de encerrar isso, Eduardo. Não posso deixar você criar outra geração de mentirosos. Quem é você? Letícia sussurrou, mas a pergunta se afundou na confusão. O homem misterioso a puxou para trás. Sua expressão agora um misto de determinação e pânico feroz. Se ele estava certo, a linha entre vida e morte estava prestes a ser traçada. Esta é a verdade que você nunca viu vindo, Letícia! O homem gritou, seu olhar focado. Se eles tiverem você, tudo estará perdido. Assim, os papéis começavam a se inverter. As peças do jogo que nunca sabiam que jogavam, agora estavam se movendo, revelando verdades que ameaçavam desmoronar o mundo que conheciam. E a única coisa que Letícia sabia é que nada seria como antes. Letícia estava em choque. A nova revelação sobre Eduardo reverberava em sua mente. Mas nem mesmo essa verdade poderia se comparar ao cenário diante dela. O laboratório sombrio cheirava a fumaça e fervia em tensão. O homem forte e a irmã de Eduardo, Denise, estavam prontos para explodir. Letícia sentia que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. Vamos, Letícia! Precisamos ir! O homem misterioso puxou-a mais rápido. Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma luz intensa irrompeu da porta à sua direita. Uma figura familiar apareceu. E Letícia sentiu o mundo parar por um instante. Mãe! A voz dela tremia. Não era possível. A mulher que ela pensou ter perdido para sempre estava ali, com um olhar decidido e poderoso. Mas havia algo em sua expressão que a deixou gelada. Um brilho desafiador, quase cruel, iluminava seu rosto. Você não pode ficar aqui, Letícia. A verdade do seu passado está prestes a ser revelada. A mulher avançou, e as memórias inundaram a mente de Letícia. Cada risada, cada carinho que pertenciam a um passado perfeito, agora pareciam carregados de uma agenda obscura. Você está viva! Letícia balbuciou, as palavras escapando como um sussurro. Mais do que isso, disse a mulher, um sorriso enigmático nos lábios. Eu sou a chave para o que você precisa entender. Eduardo, ele não é seu pai. Você é muito mais do que imagina. O que você está dizendo? A incredulidade tomou conta de Letícia. A tensão geava ao seu redor como uma tempestade prestes a desabar. Tudo o que ela conhecia estava se transformando em fumaça. De encarar a verdade. Letícia! A mulher se aproximou, os olhos ardendo com uma intensidade que a deixava tonta. Você foi criada dentro de um experimento geneticamente modificado. Eduardo fez parte disso. Ele é apenas um peão no jogo maior. Um nó se formou na garganta de Letícia. Era demais! Era insuportável! Não pode ser verdade! Ela sentiu a pressão na cabeça, a confusão a sufocando. Mas a verdade da mãe continuou. Você, Letícia, possui habilidades que nem você mesma conhece. E eles querem você. Através de Eduardo, eles estão chegando até você. Eles querem conquistar o que está dentro de você. Os capangas
que antes pareciam apenas peças do quebra-cabeça, agora faziam parte de algo muito maior. Letícia olhou para o homem misterioso, buscando respostas. Ele parecia tão perdido quanto ela. Você não pode deixá-los te levar. Ele gritou. Precisamos de tempo. Se eles conseguirem colocar as mãos em você, não haverá volta. O homem, que antes parecia tão autoritário, agora estava lutando contra algo muito maior. Letícia viu o pânico nos olhos dele, e isso a aterrorizou ainda mais. O que estava acontecendo? O que mais estavam escondendo dela? E então, em uma fração de segundo, tudo começou a desmoronar. Do fundo da sala, um estrondo ressoou. As paredes começaram a tremer e a fumaça densa tomou conta. A luz piscou e então apagou, fazendo com que os gritos aumentassem. A cena se tornava um pesadelo. A mãe de Letícia estava confusa, procurando algo, e Denise se afastou, dando um sorriso que cravou um medo profundo no coração dela. Você nunca deveria ter voltado, mãe. A verdade que você está aqui para preservar. Não deixarei que leve Letícia de volta. Como assim? Letícia perguntou, a voz falhando. O pânico se misturava à confusão. Todos os seus laços estavam sendo desfeitos como uma teia de aranha. Basta olhar ao seu redor, Denise gritou. Vocês foram manipulados. Nós somos parte de algo muito maior. Um jogo global de controle. E você, Letícia, é a chave. Nesse momento, mais figuras começaram a entrar. Homens e mulheres com olhares sombrios e determinadas expressões. A sala virou um caos. É agora ou nunca! Disse o homem misterioso puxando Letícia pela mão. Enquanto fugiam, um último fio de esperança se rompeu. A luz tornou-se um mar de sombras e a mão dele no braço de Letícia se soltou. Em um instante, as sombras a engoliram e tudo ao seu redor desapareceu. Turbulenta, sozinha e sem saber o que fazer, ela finalmente pediu: Mãe, onde você está? O que eu sou realmente? A resposta estava se formando nas sombras. Uma verdade não revelada que prometeria transformar tudo. E a única certeza que restava era que o jogo estava apenas começando. Letícia se viu em meio ao caos. O laboratório em que se encontrava pulsava com o barulho das máquinas e o cheiro de fumaça tóxica. A revelação de sua mãe ainda ecoava em sua mente como um grito silencioso. Você é o produto de uma experiência. As palavras a golpeavam, trazendo uma mistura de raiva, confusão e medo. Eduardo estava paralisado, a expressão de terror refletindo o que Letícia sentia. Os homens armados começaram a se aproximar, formando um cerco. A sala estava cheia de tensão e a urgência era palpável. O homem misterioso puxou Letícia para mais perto, como um escudo humano, mas isso não a fazia sentir-se segura. Precisamos sair agora, ele insistiu. E minha mãe? Letícia gritou, buscando a figura familiar no meio da confusão. A mulher a encarava e algo em seus olhos parecia iluminado por uma nova determinação. Letícia, escute, disse ela, com a voz firme. Se eles conseguirem você, tudo estará perdido. Você precisa acreditar em mim. Um estrondo ressoou quando um capanga disparou a arma. O homem que protegia Letícia reagiu rápido, puxando-a para o chão. Os gritos da multidão aumentaram. Vamos! Ele a levantou e começou a guiá-la, mas a visão da mãe foi interrompida quando Denise se colocou entre eles. Você não vai a lugar nenhum, gritou, um sorriso malicioso a dominando.
Denise, não. Letícia se sentiu dividida entre a lealdade à sua mãe e a necessidade de escapar. A sala tornou-se um turbilhão. Gritos, tiros e o som de algo quebrando. Letícia, em um impulso, olhou para Eduardo, que estava em choque. Você precisa nos ajudar! Eu fiz coisas terríveis, ele murmurou, seu rosto pálido. Mas não poderia querer que isso acontecesse. Vocês são minha família. As palavras atingiram Letícia como um soco. Família? Todos aqueles segredos, toda aquela proteção se transformaram em um fardo. A verdade ardia em seu peito. Família não mente. A raiva subiu à tona e ela percebeu que precisava tomar as rédeas de sua própria história. Pegue Rafa e vá, eu distrairei o resto. Letícia gritou, decidida. O homem misterioso olhou surpreso, mas percebeu a determinação em seu olhar. Ele assentiu e rapidamente se virou. Eu não posso deixar você. Eduardo insistiu, mas a urgência da situação não deixava espaço para a hesitação. O fogo atrás deles aumentava. E Letícia sabia que o tempo estava se esgotando. Ela correu até a parte de trás do laboratório. Todo o seu ser estava em alerta. Os olhos da mãe a seguiam, ainda cheios de algo indefinido. Que? Lute, Letícia! Você é mais forte do que imagina! Lute por você! A frase se cravou como uma flecha em seu coração. Com o peso do mundo sobre seus ombros, Letícia se viu e correu pela porta lateral que a levava para a saída. Na sua mente, a ideia de uma nova vida se formava. A vida que ela nunca havia verdadeiramente vivido. Ao atravessar a porta, tudo desapareceu em um borrão. Ela se viu do lado de fora, na luz do dia, o ar puro, fazendo com que seus pulmões queimassem. O caos continuava, mas a sensação de liberdade parecia uma pequena vitória. Agora, tudo o que restava era reconstruir para onde iriam. Era mensageira de uma verdade que não poderia ser ignorada. Uma nova vida, novos começos. E, no fundo, a força que ela não sabia que possuía começava a emergir. Mas as perguntas ainda pairavam. O que mais ela descobriria sobre si mesma? Qual seria o destino de Eduardo, da mãe, de Rafa? Anos de mentiras poderiam ser desfeitos, mas a luta para a verdade estava apenas começando. E enquanto ela se afastava do fogo e das sombras, um eco ressoava na sua mente. Você é mais do que imagina. Agora, precisamos de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esvazie o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos